Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CEPOD, chave para o despertar. Hoje... Oi, pessoal! Oi, tudo bem? Tudo bom? Hoje, então, nós vamos estar conversando sobre um processo chamado livre-arbítrio. Mas a gente quer ressaltar que toda a sexta-feira, a cada 15 dias, nós estamos no YouTube, às 19h19, e temos também agora um novo canal, que é a TV Mais, nos canais 22 e 46 na região de Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, aquela região metropolitana, e aqui na TV Sat, no canal 271, que pega a região de Juiz, Santo Ângelo e São Luís Gonzaga. É isso aí, então, olá de novo, pessoal. Olá de novo. Olá de novo. Então, hoje, vamos estar aqui nesse podcast falando sobre um processo que deu o que falar nas nossas reuniões. Nos bastidores, que é o famoso livre-arbítrio. Existe, não existe? Como é que funciona? O que come o livre-arbítrio? Do que se alimenta? Como que é para nós falar sobre o livre-arbítrio dentro do autoconhecimento? Comecemos, Márcia. Vai lá, Gabi. Um desafio. Eu desafio você. Não, deu tanto pano para manga esse movimento que eu disse, gente, eu vou ficar no meio aqui intermediando a conversa, né? Então, sobre o livre-arbítrio, a gente vai pegar uma explicação aqui com a Márcia, mais científica, para a gente entender como isso chega até a gente, né? Pela energia mais científica, né? Então, o que a gente entende por livre-arbítrio e o que o dicionário nos traz é que livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo, causa ou causa determinante. Interessante, muito interessante. Então, para que a gente abra esse leque, a gente tem que começar partindo do que a gente sabe como a base desse movimento. O livre-arbítrio, então, significa, segundo a leitura, que eu decido e, através dessa minha decisão, novos caminhos se abrem. E desse caminho que eu decido, eu vou seguir esse caminho. Né? Então, se eu decido sair de Juí e vou morar para Porto Alegre, então eu vou acessar as possibilidades que existem somente em Porto Alegre. Então, isso tudo se torna quase como se fosse um destino. A partir do momento que eu tomo o meu livre-arbítrio, é como se eu tivesse vivendo tudo que tem dentro desta realidade. Mas, a partir do momento que a gente começa a entrar no autoconhecimento, a gente descobre que o livre-arbítrio é uma ilusão. No planeta Terra, a gente sabe que ainda é o único lugar dentro de todo esse contexto multidimensional de vários planetas e vários sóis e muitos sóis e vários planetas e várias estrelas, que o planeta Terra é o único que tem ainda a energia do livre-arbítrio. Por exemplo, falando sobre seres que mais o pessoal tem falado ultimamente, os arcturianos. Os arcturianos, eles já nascem com a sua área de trabalho. Aquelas arcturianas que vão nascer para trabalhar com as crianças, que vão trabalhar, que nascem para gestar, os cientistas, cada um já vem com a sua inclinação. Foi por isso que a gente decidiu vir à Terra, para experimentar o livre-arbítrio, porque parte-se do princípio que, como tudo existe uma organização, não existe livre-arbítrio aonde se tem conhecimento e estar mais aberto, sem os véus que o livre-arbítrio nos proporciona. Porque eu tenho livre-arbítrio de não despertar, eu tenho livre-arbítrio de morar no meio do mato e não ter contato com nada,
eu tenho livre-arbítrio de estar totalmente conectado e trabalhando com jogos de videogame. E tudo isso vão abrindo realidades diferentes para a gente. Então, a gente está falando aqui sobre possibilidades de livre-arbítrio e que dentro desse livre-arbítrio existe já uma predisposição para que algo se aconteça lá dentro. E a gente conversando sobre isso, né, foi se chegando a um denominador comum que não existe livre-arbítrio. Mas nós não acreditamos que exista livre-arbítrio. Exato. Só que cada um aqui trouxe Acredito uma numa forma de forma livre-arbítrio. ainda diferente de livre-arbítrio. Márcia, quer começar você? Então, eu acredito que esse seja um assunto muito polêmico, né? E que ele, acredito que vai bater na crença de muita gente. Então, de novo aqui eu digo, esta é a nossa visão em relação ao assunto, né? E até para abrir essa e a gente quer abrir essa conversa com todos vocês em relação a isso. Eu não acredito no livre-arbítrio, porque eu entendo que a gente, quando vem, como a Ana disse, vem para se experienciar aqui na Terra, sendo um fractal do todo, né? Eu entendo que, como no outro podcast o Gabriel falou, a gente vive um jogo, sim, de ilusão. Ou de videogame, né? Eu vejo a gente como... Na verdade, eu vejo o todo, Deus, ou como, né, cada um quiser chamar, sentadinho lá no PlayStation dele, brincando com as diferentes realidades e fases que cada um de nós vai passar. Então, eu entendo que quando a gente vem com as possibilidades já estabelecidas dentro daquela caixinha de realidade. Inclusive, a gente falou, né, no podcast anterior sobre a Grande Fraternidade Branca, que a gente acaba com eles organizando. A gente já tinha deixado, né, meio que uma... E é exatamente isso, assim, a gente vem com as possibilidades que a gente pode ter ou não na nossa vida. Significa que você não decide nada porque já está pré-estabelecido. É isso que eu entendo. Eu entendo que eles estão lá brincando e aí eles abrem fases do jogo e dizem, você tem a possibilidade de ir por esse lado e pegar um tesouro, você tem a possibilidade de ir por esse lado e cair no buraco. Eles controlam a realidade que a gente vive. Então, essa coisa que diz no dicionário, na explicação de que eu tenho a possibilidade de fazer as minhas escolhas só através da minha própria vontade, não existe. E principalmente quando a gente começa a conhecer pessoas que estão mais com a sua espiritualidade aberta, o que mais eles falam é: eu não tenho livre-arbítrio. Eu já estou com todo um trabalho traçado e cada vez mais eu entendo que eu estou trabalhando por um bem comum. E existe muito isso, assim, você veio se experienciar, né? Eu li muito e busquei muito, né, para a gente conversar aqui e para entender também as coisas que eu sentia. Lembram da caixinha da Janja? O nosso livre-arbítrio, ele existe só dentro daquela caixinha. É como se a gente vivesse numa caixinha. E eu gostei muito de uma explicação do professor Laércio Fonseca, que ele disse: a tua liberdade é igual à liberdade de um preso. Eles te largam dentro daquela cela e dizem: aqui você pode fazer o que você quiser. E aí, aqui, quando nós somos largados aqui, a gente só pode fazer aquilo que eles querem que a gente faça. Aí a gente diz assim: mas eu tenho a possibilidade de fazer o podcast ou não. Sim, tá dentro das realidades, das possibilidades que você
veio pré-estabelecidas. Você pensa que tem o livre-arbítrio, mas isso já foi decidido por você. Ou que é o que muitas vezes acontece. Não quero mais saber de nada disso, vou voltar para o sistema. Não tem como, né? Você já abriu dentro dessa caixinha várias possibilidades. E aí a gente fica brincando de experimentar esses movimentos. Sendo que esse experienciar dentro desses movimentos, eles já estão pré-determinados. E uma das explicações que eu vi do professor, ele dizendo, cara, tem lá o todo, né? Deus, aí tem quem vem abaixo dele, vem os mestres ascensos, e aí vem você. E é só você que eles conseguem brincar disso. E aí, realmente, eu acho que nem você disse no outro podcast, a gente vive uma completa ilusão. Você só existe na minha mente. Você só existe na realidade em que eu estou vivendo. Você só existe vai dar o que falar. na realidade em que eu estou vivendo. Se eu não quero que outra pessoa exista naquela realidade em que eu estou vivendo, eu simplesmente apago ela da minha vida. E a gente faz isso. A gente apaga as pessoas da nossa vida. Quando as pessoas não ressoam com a gente apaga as pessoas da vida. Né? E é exatamente isso. É as fases do jogo. Eu me sinto muito dentro de um jogo, né? E eu vi muito esses dias um carinha falando que essa geração de hoje não assistiu o filme Matrix. Mas se você pegar o filme Matrix, é exatamente isso. É o jogo da realidade, né? Eles colocam, tiram, colocam, te colocam no outro lugar. E é um filme que foi dos anos 90, mas que já mostrava que existiam essas realidades paralelas. E que, inclusive, muitas pessoas iam fazer de tudo para que essa realidade continuasse existindo. E é por isso que eu bato muito na tecla. Assim, as pessoas, um dia, num curso que eu estava fazendo, se entrou nessa questão do livre-arbítrio. E aí eu fui enfática nas minhas ideias e disse, eu não acredito que exista. E aí uma das pessoas que estava no curso bugou. Ela disse, como não existe? Eu digo, cara, tu vem com tudo pré-determinado. Não, mas se eu quero escolher isso, Cara, tá tudo escolhido. Você só vai fazer aquilo que está determinado dentro daquela caixinha. É a liberdade dentro da prisão. Você pode fazer tudo dentro daquela cela. E é isso. E aí essa pessoa, ela realmente foi bem impactante, assim, porque ela realmente bugou com essa informação. Porque no entendimento dela, você pode fazer o que você quiser. Eu posso escolher se vou para a direita, se vou para a esquerda, eu posso escolher. Eu acredito que não, eu acredito que tudo está determinado. Que você não vem aqui para qualquer outra coisa a não ser cumprir aquilo que foi determinado para que você cumprisse, né? Eu acho o contrário. Eita, eu ia dizer, mas todavia, porém, contudo, nas nossas conversas... Eu acredito que existe o poder de escolha, sim, mas não é exatamente como essa escolha que as pessoas têm, assim como essa menina. Eu acredito que a gente pode lutar, relutar e ir contra, mas no final das contas a gente sempre vai retornar para uma luz. Aquele período de sombra, de ilusão, de livre-arbítrio, ele vai ser uma sombra até você retornar ao estado da sua luz novamente, de clareza, né? Eu entendo luz como clareza. E eu acredito que sim, temos escolha. E que seria também ir saindo daquela caixinha. Exatamente. Né? A gente começa a querer fazer o movimento de sair daquela caixinha ali
Mas a gente vai indo para... Por isso que diz que são as caixas de Pandora, né? Mas é que você só sai da caixinha porque está pré-determinado que você vai sair. Porque você quer sair e você quer se descobrir mais ainda, né? Mas porque você quer sair, porque é a tua escolha. Mas você precisa... você tem a escolha dentro daquilo que foi negociado para você. Que, inclusive, era o que a gente falava no último podcast. Das realidades, né? Do desequilíbrio. Mas é isso que eu defendo no meu ponto de visão. Eu acredito que existam todas as outras possibilidades. Mas vamos pegar um exemplo, tá? E que aí a gente pode transitar dentro delas. Se eu não tiver a força, o poder da minha escolha, eu não vou ir. Se eu sou uma pessoa que experiencia a realidade das drogas e eu não quiser sair, eu não vou sair. E aí entra o meu poder de escolha. Essa pessoa ou esse ser pode ficar o resto da vida lá. Uhum. Enquanto ele não quiser mudar, pela escolha dele. Quantos casos a gente vê assim, né? Então, eu acredito no poder da escolha. Pode sim estar dentro da caixinha do livre-arbítrio, sim. Mas eu acredito que tem total poder de escolha. Porque existe pessoas que mudam radicalmente quando tem uma EQM, que é uma experiência quase morte. Porque ela sentiu a outra realidade paralela do que poderia ter acontecido com ela, e quando ela retorna trazendo essa informação no inconsciente, que torna-se consciente, ela tem uma tomada. O choque é tão grande que ela tem uma tomada de posição. Isso é o que eu defendo. Então, no poder de escolha, porque se eu também sou Deus, fonte criadora, o meu poder de escolha como Deus na minha vida, ele é tão grande quanto o próprio Deus interferindo diretamente. E será que não foi Deus que colocou esse tipo de experiência a um ponto que, cara, ou eu fico ou eu vou? Então, o ato de Deus criar essa experiência quase morte é como se fosse uma misericórdia divina. Cara, ou tu vai ou tu vai ficar. E aí parte de um poder de escolha. Eu não acredito que... pode ser que tenha uma pré-determinação, sim, mas essa pré-determinação eu olho como uma realidade paralela, que ela está tão atrelada quanto qualquer uma das outras. Mas depende da minha vontade divina, da minha escolha divina. Cara, eu quero sair daqui para ir para cá. Eu também concordo que existe essa possibilidade. Uhum. Mas, diferente dos dois... Mas eu não acredito nessa ideia do destino, né, que a Márcia trouxe, né, que tudo já está pré-determinado. Acho que em algum nível, sim. Tá? Mas seria muito simples. Mas o mais simples é o mais difícil de aceitar. Também. Né? O mais simples sempre é o mais difícil. Essa ideia aqui é o questionar, né? Eu acho que a palavra destino, ela não não seria bem a palavra que eu usaria. Uhum. Eu acredito muito que quando a gente vem, né, a gente senta lá e lê o nosso contrato, né? Uhum. Inclusive as letrinhas pequenas, né? As miúdas. E lá existe todas essas possibilidades. E aí eu de novo trago o filme Nosso Lar 2. Você vem com todas as realidades possíveis estabelecidas. Uhum. Né? Eu posso partir do princípio de que eu vou cumprir o que eu determinei lá, né, que seria o plano A, mas eu também tenho o plano B, o plano C, o plano D e infinitos planos. Uhum. Concordo contigo que tudo isso seja para voltar à luz, né, porque assim como lá no filme diz e a gente entende que ninguém vai ficar de fora, que até o último filho vai ser resgatado, mas eu acredito muito nessa, não é falta, mas nesse não poder de escolha, porque já está
pré-determinado. Eu já vim lá e assinei, inclusive as letrinhas miúdas eu li e concordei. Né? Se eu vou para o lado A ou para o lado B, está pré-estabelecido. E uma das coisas que eu quero trazer aqui, e que eu achei muito interessante isso, de olhar para esta forma, não sou uma conhecedora, já quero dizer, né, de antemão isso, mas a neurociência, ela também entende que não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque a neurociência, ela estuda, e num dos estudos que ela traz é que você só faz as tuas escolhas pré-determinadas ao que você experienciou e viveu. Que você, por exemplo, assim, se você hoje tem um processo de um casamento, por exemplo, eu escolho alguém, né, para casar, aquela pessoa surge na minha vida, né, ela veio por ressonância daquilo que eu já vivi em outros momentos, em outros tempos. Por quê? Porque a gente atrai as pessoas por vibração e por ressonância, né? Então, se eu passei por um abuso na minha infância, se eu passei por um processo de rejeição, se eu passei por um processo e eu não curei isso, é muito provavelmente que eu vá vibrar e trazer alguém que vá me fazer passar pela mesma situação de novo. Então, a neurociência entende que não existe o livre-arbítrio porque já está pré-determinado pelas minhas experiências, pelas minhas células, pelo meu DNA, que eu só vou viver a partir de uma experiência que eu já vivi. Eu só vou ressoar a partir de uma experiência que eu já vivi. E aí, só para mim concluir, Ana, a neurociência diz que um pensamento, quando é formado no teu cérebro, no teu subconsciente e no teu inconsciente, ele é formado 10 segundos antes de você entender que você está pensando aquilo. Ele já é pré-definido 10 segundos antes, e isso foi medido pelos neurocientistas, que você só pensa aquilo que já inconscientemente já existia na tua cabeça. Que tem alguém lá, e daí a minha imaginação é muito fértil, porque daí eu fico pensando, tem alguém lá, tipo, vou botar agora... Que nem o filme do Divertidamente. Tipo isso, assim, botando lá 10 segundos antes, essa louca vai dizer isso agora, essa louca vai pensar isso agora. E eu entendo exatamente isso, assim, eu me senti acolhida por essa visão também da neurociência, né? Que realmente você é fruto da experiência que você já viveu. E aí, espiritualmente, você é fruto da experiência que Deus quis vivenciar em você naquele momento. Por isso que eu penso, não importa pro lado que eu gostaria de ter ido, não importa o que eu gostaria de ter feito. Eu hoje gostaria de ter continuado com um escritório de contabilidade. Eu hoje gostaria de não estar morando em Ijuí. Eu hoje gostaria de várias coisas, mas o meu querer hoje não passa mais pelo meu querer. O meu querer hoje, ele passa pelo que eu tenho que fazer. E se eu tenho que fazer, eu estou aqui fazendo. Entende? E não foi total escolha minha. Foi porque me foi determinado isso. Eu fugi para um lado, eu fugi para o outro, eu corri para um lado, e aí a vida veio, ou vai ou não vai. Vai ficar ou não vai. Vai fazer ou não vai. Não tive escolha. Tem que seguir pelo lado da espiritualidade? Beleza. Então eu vou seguir. É por isso que eu entendo que eu não tenho escolha. Que eu não tenho livre-arbítrio de nada. E onde é que a gente vai achar prazer e excitação para tudo isso agora, né? Porque se a gente está trazendo esse movimento de pensar, de trazer esta visão que é avassaladora, como que a gente faz, então, para seguir a nossa intuição ou o nosso desejo
de fazer qualquer coisa agora, né? A partir do momento que a gente está falando sobre isso, cai por terra assim, tá, e agora o que eu faço? Existe ainda dentro dessa caixinha a nossa alegria, os sentimentos básicos de amor, de excitação, de alegria, de tristeza, de raiva, porque se uma pessoa bugou com essa informação, é porque ela sentiu. E se ela sentiu, sai do controle ou de uma guiança interna de que ela está sendo levada. E aí ela pode sair dessa caixinha e ir para outra caixinha. E esse movimento, ele parece ser muito complexo, mas a gente está vivendo ele. É que nem a física quântica. É que nem a lei da atração, que muitas pessoas dizem que não existe. Você pode dizer, mas você está fazendo ela mesmo você não acreditando. O tempo todo. Então, a partir do momento que você toma esse conhecimento, você pode acreditar que as possibilidades, então, do que você quer vão acontecer. Ou você aceitar esta informação da parte neurolinguística, tu falou, né? Neurociência. Neurociência. Tá, então se eu tenho esses hábitos, como que eu posso modificar para me encontrar outros caminhos que também estão disponíveis para mim? Porque senão a gente fica sufocado nessa... E é uma coisa que o ser humano não quer, é perder o seu livre-arbítrio, né? Que não existe. Que não existe. Que não é real. Que não é real. Mas... se nos foi dada essa possibilidade, é porque ela nos excita e faz a gente sair dessa inércia. Porque senão aquela pessoa que tem uma doença vai acreditar a vida inteira que tem uma doença. E a gente já viu várias pessoas se curando de doenças incuráveis. Então, a gente sempre tem essas possibilidades. E acreditar, sim, que existe um caminho do meio, até dentro de um destino ou de um não destino, faz com que a gente possa surfar com alegria, porque senão fica numa tensão, né? Fica num vazio de achar que a gente é um robô. E a gente não é. Porque ainda assim nós temos dentro dessas possibilidades caminhos diferentes para seguir. Pode ser... ok, decidimos vários, sei lá, 50 possibilidades. Nossa, mas são 50 possibilidades. E é isso que a gente tem que acreditar. E é isso que a gente tem que entender que é possível para brincar. Ninguém tem que nada, primeiramente. Eu tô aqui pra gente do caos, gente. Tô brincando. Então não tem que nada, né? Ninguém tem que nada. Todo mundo tem que... E ninguém tem que acreditar no que a gente tá falando também. Isso aqui é a nossa visão. Eu faço uma pergunta para a Márcia, né, como você falou, se existe todo esse pré-contrato feito, que é algo que eu acredito que tenha até um certo ponto, mas acredito que tenha outro certo ponto que eu não concordo, que é, dentro do mundo holístico terapêutico, a gente entende que vidas passadas ou realidades paralelas acontecem ao mesmo tempo. Então, como é que eu desfaço um pacto, né, feito em outra vida? Então, não teria a ver eu desfazer, então. Né? Segundo a tua visão do que tu colocou. Não teria o porquê, então, eu desfazer algo que está entrelaçado lá atrás. Se eu já tenho um contrato que eu vou ter que fazer isso e aquele outro. Então, para mim, cai por terra esse tipo de teoria. E eu acredito, porque eu já desfiz muitos processos internos meus de outras vidas. Então, segundo o que você trouxe, eu não teria que ter feito isso. Porque se eu não fizesse... teria possibilidade, né, de desfazer. Se eu já tenho todo um contrato com a espiritualidade, não tenho por que eu desfazer coisas para limpar, então. Então, para mim, não faz sentido, entende? Mas é a minha visão. Agora, eu entendo que eu já desfiz em processos terapêuticos, em processos ritualísticos, esses tipos de votos, pactos de escassez, de várias outras coisas, né? Mas por escolha minha. Porque eu queria me libertar daquilo.
Então, para mim, faz sentido eu pensar dessa forma, né? Se não, se eu tivesse simplesmente um contrato lá feito certinho, ó, espiritualidade, vou fazer tudo certinho, eu não teria que me mexer, na minha visão. Então, eu te pergunto isso. Sim, na tua visão você não precisaria te mexer, tu tem essa possibilidade. E as pessoas todas têm essa possibilidade de simplesmente não fazer nada. Eu também acredito, né, que em todas as realidades paralelas a gente tenha construído, né, experiências e pactos e coisas que a gente... Não são legais, né? Que não são legais. Mas como o tempo não existe, e como eu posso estar aqui e posso estar no passado e no futuro ao mesmo tempo, porque o tempo não existe, essas linhas entrelaçadas sou eu experienciando todas as coisas que eu me propus a experienciar. E eu posso desfazê-las, né? E eu posso desfazê-las no momento em que eu quiser, porque eu tô aqui, tô lá, em qualquer tempo, em qualquer, em qualquer experienciação. E a física quântica, ela traz pra gente que a partir do momento em que você fala alguma coisa e lança uma ideia, essa ideia passa a existir em algum mundo paralelo. Se eu disser, eu quero casar hoje com... não sei. Não vem ninguém. Mas com fulano de tal... Tu não quis dizer, fala a verdade. Não, eu fiquei pensando... Mas a realidade da Márcia é essa, ela se sente muito bem. Tu entende? Olha, que já é uma resposta. Ela se sente muito bem nesse momento. Nesse momento. Me veio o Brad Pitt, mas daí eu achei, não, ele já tá velhinho. Ele já tá velhinho, não, vamos deixar ele. Mas no momento em que eu entendo e eu jogo uma energia naquele pensamento, aquele pensamento meu, ele vai virar realidade em algum outro momento. Em alguma realidade paralela, ele já vai estar existindo. Em alguma realidade paralela, eu vou estar casando com o Brad Pitt velhinho. Entende? Então, como o tempo não existe e como eu tenho essas infinitas possibilidades dentro do que eu acordei, eu posso transitar nessas linhas paralelas e desfazer os pactos e as coisas ruins que eu tenho com algumas pessoas. Ou eu posso criar uma realidade diferente para que no futuro, lá quando eu tiver o meu fractal lá do futuro, não precisa viver ou passar pelas coisas que eu aqui do presente estou passando. E isso é muito legal. Porque eu já tenho uma experiência. Eu estou experienciando isso. Eu não preciso, o meu eu do futuro, ele não precisa passar pelas dores que eu passei. Assim como o meu eu do presente, digamos assim, não precisei passar pelas dores que meu eu do passado passou. E a gente sabe disso porque a gente trabalha com isso, né? Não, justamente trouxe o questionamento para abranger a ideia, porque são camadas, né? Então, essas camadas... São camadas de uma mesma mesma possibilidade, de um mesmo contrato, de uma mesma vida. Sim. Porque a gente, e eu achei muito interessante isso, a gente está vivendo uma experiência aqui na Terra que a gente às vezes acha muito, né? Viver 80 anos. Eu, por exemplo, acho horrível. Eu também. Que a pessoa vive 80 anos. Mas quem está lá do outro lado, 80 anos é isso aqui. É um piscar nada, de olhos. É um nem piscar de piscar olhos. De olhos, né? Tipo, quando a gente está lá e a gente assina o contratinho e diz, não, eu vou ir para a Terra, né? Porque a gente deve ser meio louco. Muito. Vou para a Terra porque eu quero me experienciar nisso. Vou viver só 80 anos. Porque lá é a eternidade, não tem. O tempo não existe essa contagem, né? Que a gente tem aqui. Então, assim, quando a gente entende isso, que a gente está aqui só por um instante, só por um momento, só por essa experiência, eu acredito que seja mais fácil. E aí, quando
a gente pode pensar que as pessoas estão dizendo assim, tá, mas então eu não vou fazer mais nada na minha vida porque eu não tenho possibilidade mesmo de decidir nada. Cara, essa já é uma decisão, já é uma das possibilidades que estava lá. Fulano não vai querer mais fazer nada porque decidiu que não tem Até escolha. nós Muito decidimos legal. estar aqui para despertar a nossa consciência. Muito legal, olha só o que tu trouxe agora, né? Pegando o gancho. Se um instante é 80 anos, olha quanta coisa se faz em um instante, né? Eu acho que é esse tipo de percepção que a gente tem que ter, fora desse relógio que a gente conhece, né? Em um instante tu faz muita coisa, você vive uma vida em um instante. Eu imagino o desconforto que, se para nós três que estamos conversando, a gente está sentindo essa energia de é assim, não é assim, meu Deus, estamos que E é 10 justamente, anos já é justamente no esse despertar. processo. Não se fechar as perguntas, né? A gente sempre tem que estar Não, e perguntando. não ter resposta, E não né? ter a resposta, porque a gente vai ainda ter muitas perguntas. É porque né? ninguém tem uma resposta tem. concreta, né? Exato. E uma das coisas que eu ia falar antes, que eu acho muito, muito louco, assim, de pensar, né? Olhando para a vida como um instante, a gente tem muito pesar pela morte, né? A gente pensa, né? Nossa, que dolorido e tal. Realmente é dolorido, né? Porque você vai deixar de ver ou conviver com aquela pessoa, né? Mas eu vi esses dias uma visão completamente diferente de uma pessoa que trabalhava, né, com espiritualidade com muito afinco e muito dentro, que fez a passagem, morreu. E as pessoas que trabalhavam com ela, para anunciar a morte dela, falaram bem assim no Instagram: Léo Afanin foi... como é que a gente diz quando a gente sobe de cargo? Evoluiu? Promovido. Léo Afanin foi promovido à 5ª dimensão. Agora ele faz a sua parte na educação consciencial, que é o trabalho que eles faziam do lado de lá. Eles anunciaram a morte dele assim. Cara, quando eu li aquilo, eu fiquei em choque. Porque até eu entender que o cara tinha morrido, feito a passagem, eles não estavam falando como um pesar, mas eles estavam falando realmente como uma promoção. Ele morreu e foi promovido, né, para trabalhar do lado de lá. E aí esse instante que a gente fala dos 80 anos, dos 40 anos que ele tinha, ou 45 anos que ele tinha, cara, é muito louco tu olhar. E aí tu saber que você tem diversas possibilidades dentro daquela que você assinou lá para não fazer nada. Sabe? Pra ficar um instante não fazendo nada. Para ficar um instante e não fazer nada. Por e não isso- se questionar. Por isso que a gente quis trazer, né, fazer as pessoas saírem Do se coçar, comodismo, né, porque eu tenho tchê? certeza absoluta que quem está escutando esse podcast está incomodado. E vai ficar incomodado. E vai Vai ficar ficar. incomodado. Essa é a Porque intenção. exatamente. E as pessoas vão brigar comigo como brigaram lá no de Jesus. E eu quero ouvir as brigas. Não, e era É muito engraçado importante, porque... é importante questionar, porque a gente não... É a nossa experiência aqui e é aquilo que a gente acredita. Se serve pra ti, mano, salve Deus. Não, se e não se tá serve, cara, incomodando- procura a tua. Mas É, faz, isso procura, aí. te mexe, vai à luta. E Porque outros tu termos tem aí. essa possibilidade. Exato. Até porque se a gente está falando sobre o livre-arbítrio, é porque, de alguma forma, você precisa mexer nesse livre-arbítrio que você está usando agora, nesse momento. Essa forma que nós estamos olhando aqui também está mudando. Sim. É por isso que a gente está tão incomodado, porque a gente está prestes para fazer novos movimentos na nossa vida.
Sim. E aí a gente fica pensando, nossa, o que eu tô levando aqui dos meus ancestrais que me faz ter 10 segundos antes a mesma forma de pensar? Peraí, eu quero mudar, eu quero sair dessa caixinha e ir para outra. E lembrando, né, falando, como eu disse, trouxe a palavra pacto, voto. Cara, os maior pacto, voto, coisa arada que tu tem, não é com a tua ancestralidade, são os maiores. É o maior que tu tem, é o BO com a tua ancestralidade. Quando tu começa a trazer essa parte da família, olhar para a tua família, aquilo que tu honra, a energia da vítima, a energia da criança, e que tu vai... Isso é totalmente uma forma de compactuar com memórias ancestrais, com atitudes ancestrais, e que é o maior. Não é que você foi a um lugar, se aliou a uma sociedade assim, assim, assado, mas é aquilo que vai te cercando e te deixando cada vez mais limitado dentro da caixinha que você vai formando. Né? E o interessante do que tu fala dessa ancestralidade é que quando a gente vem e a gente começa a se questionar disso, dessas coisas, automaticamente você está quebrando os pactos. Porque daí você é a ovelha negra da família. Né? Nossa, todos nós. Porque quando você vem com a possibilidade, porque eu poderia vir com a possibilidade de simplesmente não olhar para isso e viver uma vida na Matrix, né? Como a gente diz. Vivendo como os nossos ancestrais viviam. Vivendo como os nossos ancestrais viviam. Mas quando eu tenho a possibilidade de pensar, de olhar, de ter alguém que me faça olhar isso de outra forma, eu já estou quebrando... Colapsando, né? Milhões de pactos ali. Né? E é o colapso da realidade, é o colapso que a física quântica diz, né, que é necessário. Né? Quando você quebra, quando você colapsa algo, você muda completamente, né, a tua realidade dentro das possibilidades que você tem. E aí percebe-se, né, que dentro desse movimento ancestral existe sim essas formas de honras ancestrais que querem manter esse tipo de consciência ainda te limitando, né? Que aí é o que a gente interpreta como às vezes sentindo uma energia mal qualificada, fica mal, o corpo adoece, porque você está transitando, fica bocejando, sabe? Mas então, isso é energia passando, né? Então, esses tipos de energia também querem manter um sistema, né, familiar, de honra de padrões e formas de existir, porque no final eles acham que vão ser esquecidos por nós, e que é uma grande ilusão. Todos os nossos ancestrais vivem, senão na nossa alma, assim como Jesus e qualquer outra energia. Então, quando a gente tem o rótulo, né, ovelha negra, é porque você vai quebrar muitas coisas. E não tenha medo disso. E uma das coisas, Gabi, que tu trouxe e agora me veio, é o processo, né, da droga, por exemplo, né? Você me disse antes, no início, que você poderia, né, que a pessoa poderia seguir num caminho da droga ou não, que essa é uma escolha dela. Até que ponto essa escolha existe? Porque, assim, eu, nos últimos dias, passei por um processo com alguns clientes que tem a droga presente na ancestralidade. Eu consigo falar com muita excelência disso. O uso dela na sua de avô, de pai, de filho, né? E uma das minhas falas para essas pessoas era que se alguém não quebrasse, isso iria continuar. Os netos iriam. E por mais que as pessoas não quisessem que isso acontecesse, alguém teria que ter força para isso.
Alguém teria que fazer esse movimento da quebra, né? Mas também eles podem não fazer. Sim. Porque isso tá no DNA da pessoa. É como a gente pegar uma criança, por exemplo, que a mãe era usuária de drogas e ela teve isso dentro do seu DNA, da sua formação, né, o uso das drogas, e quando ela nasce, ela precisa passar também, né, pelo processo de limpeza para poder continuar a sua vida, para poder coexistir, né, ou existir. Mas isso está no DNA dela. E a escolha dela lá na frente talvez não seja tão racional, porque vai ser uma necessidade física, entende? Sim. Vai ser uma necessidade que o corpo dela expressa. E que, querendo ou não, ela também abriu essa possibilidade dentro Das possibilidades que ela tinha. das possibilidades que ela tinha. Então, assim, é muito louco você pensar que realmente eu tenho a escolha, mas eu tenho a escolha dentro daquilo que me foi determinado. E se eu não fizer esse movimento, nada vai acontecer. E tá tudo certo que nada aconteça. Que também é uma porque possibilidade. Daí é aquela coisa, não, porque daí eu vou pro inferno, eu vou pro céu, né? Não, são possibilidades. E aí tu me lembra do que nós tínhamos comentado do que o Gabi, meu filho, falava. Quando eu dei a explicação para ele, que ele me disse, mãe, tá, mas assim, tu acredita, né, na espiritualidade, na quinta dimensão. E quem acredita, tipo, né, que Deus vai vir salvar, ou que Jesus vai vir, eu digo, cada um experiencia e vai viver aquilo que acredita. Se eu acredito que eu vou morrer e o meu espírito vai ficar sentadinho, bonitinho, esperando Jesus voltar para me arrebatar, eu vou ficar lá, porque é a realidade que eu acredito. E é a possibilidade e é a liberdade que eu tive de acreditar naquilo. Tá. Se eu acredito que eu vou para o inferno, eu vou ir para o inferno. Né? Então, eu acredito muito nisso que está dentro, nessa ancestralidade que tu falou, sabe? Nessa visão de que eu não sou só eu sou parte. E cada uma dessas falas vai tendo um ponto de tudo que a gente trouxe, né? Do autoconhecimento, da parte da ciência que já traz, que existe sim, então, né? Esse pré-destino e a gente aceitar que todas essas possibilidades ainda assim são livre-arbítrios, é uma possibilidade. Respondendo a tua pergunta, quando tu olha para uma pessoa na rua, se ela tá dura de bêbado ou alguma coisa, muitas pessoas chegam falando, nossa, olha só, ela escolheu errado, né? Tem essas pessoas que falam isso, né? Na verdade não é a escolha dela, ela é aquilo. Ela é uma pessoa viciada no álcool, ela não está escondendo que ela é, mas ela é. Mas que parte dela é aquilo? E aí eu volto para essa questão que os nossos ancestrais moram nas nossas células. Com certeza. Então, o que é mais forte dentro do corpo é essa ancestralidade dela. Por isso ela permanece nessa inconsciência. Assim como eu vejo. Tá? Então, uma pessoa que é drogada ou tem experiência com droga muito forte, ela é aquilo. Ela não está mentindo quem ela é. Ela é. Mas o que fala mais alto é essas células que permitem, ou seja, esse sistema que é invisível, mas mora aqui dentro, ele está tão condicionado àquelas condições que aquele ser vivente está ali pensando. E está perpetuando. De uma forma inconsciente ou, às vezes, consciente. Mas então, eu vejo que, em algum momento, assim como você trouxe, ela vai ter a possibilidade ou não vai querer despertar esse nível é isso aí que eu ia falar.
consciência para... Opa, cara, não, peraí, eu tenho a escolha de sair. Mas é quando eu vou ter que deixar tudo isso para cá. E aí gera as pequenas coisas que a gente diz como apego. Eu vou ter que encarar essa pessoa, vou ter que encarar essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de me habituar. E aí, muitas vezes, para você sair de uma experiência tão radical, tão forte, você precisa criar uma outra coisa para se sentir seguro. A grande maioria dos reabilitados nas drogas, eles vão para dentro de uma religião. Porque é necessário, ele precisa ter um vínculo. Porque senão ele volta. É tão forte a parte ancestral, que é a parte da droga no corpo dele, essa energia, que ele precisa se manter o foco em outra coisa. E tá tudo certo. É melhor? Eu acredito, né? Muito melhor você sair de uma experiência dessa para acreditar piamente nessa, porque, cara, tu tá fazendo uma cura gigantesca, então aí não há julgamento, na minha visão. Mas é isso que é legal de trazer, é que vai doer. Vai, exatamente. De alguma forma, porque a gente é tão apaixonado por isso, essa ilusão, ela é tão boa, ela é tão... Você sente, gente, eu já tive experiência com isso, eu sei o que é. Você ama aquela porra. Você ama aquilo. E tu te entrega com amor para aquilo. É muito amoroso. Você tá vivendo outra realidade. Então você não tem direito nenhum de julgar uma pessoa que tá passando por essa experiência, porque querendo ou não, é o lugar onde ela mais ama estar conectada ali. E é tão difícil para os outros, ficam falando, coitadinho. Não, coitadinho nada. É uma experiência. É a experiência que ele está amando. Decidiu. Exatamente. Depois ele vai trocar o amor. Em algum momento ele vai trocar esse amor por algo muito maior. Mas que ainda assim já está inclinado. Sim, possibilidades. Exatamente. Pelas dentro daquilo que você acordou, né? E é aí que a espiritualidade age. Cara, tem a possibilidade. Vamos mandar uma Ana Paula lá para conversar com ele. Vamos mandar uma Márcia lá para trazer sabe? E isso Vou contar uma experiência rapidinho. Quando eu estava passando por essa experiência, bem na minha juventude, os meus amigos da época, né, que hoje eu não vejo mais eles, deixaram de existir, eles falavam, não, você não pode tomar o chá da ayahuasca, porque tu não volta. Tu não sei o quê. Não volta. Óbvio que tu não volta. A tua consciência expande num nível tão maravilhoso, gigantesco, tu não volta mesmo. Tu não volta. Voltar para esse tipo de patamar horrível que tava, não volta. E é a melhor coisa do mundo que eu fiz. Por isso que eu digo, a medicina da ayahuasca me salvou de uma puta experiência horrível que eu iria ter nessa vida. Então, por isso que eu trago. Existem coisas maravilhosas, mas cabe aonde... E aí eu entendi que existia a espiritualidade e passei a acreditar numa força que eu não via, mas que estava o tempo todo me guiando. Até a pessoa que está dentro da experiência das drogas tem uma espiritualidade guiando ela ali. Sempre. 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 E eu acredito muito nisso, nessa experiência... que sempre tem alguém. Os teus guias estão ali, eles acordaram, vêm contigo como os teus guias, né? Então eles vão estar contigo intuindo em todas as tuas situações, né? E uma das coisas que eu queria trazer e pedir para Ana, antes a gente estava falando que é incômodo esse assunto, né? Assim como outros também são incômodos, mas é exatamente para isso, para que as pessoas se incomodem e que criem essas possibilidades de pensar isso na sua mente, na sua cabeça, na sua consciência, de que existe, ou pode existir, ou não, tá tudo certo. E antes eu trouxe que a gente tá aqui para ser xingado, normal, né? E tu ia falar alguma coisa que era engraçada, que tu ia trazer, tu disse que era engraçado quando nós falamos do episódio que a gente fez sobre Jesus Cristo, né? Que algumas pessoas nos xingaram. Nos xingaram, né? E a gente ficou muito feliz com isso, né? Internamente a gente estava conversando no WhatsApp, né? A gente realmente estava brincando, né? Briga!
Porque isso significa que incomodou alguma Que coisa. incomodou. Sim. Que mexeu em algo. E é esse o objetivo do Chaves para o Despertar. Que a gente se sinta incomodado com essa informação e reflita. Por que isso está me incomodando? Por que eu não ter livre-arbítrio me incomodou tanto? Em que nível isso fez sentido ou não está fazendo sentido? Tá, mas se não está fazendo sentido, por que está me incomodando? Porque tem uma frase que é muito básica: se bateu e doeu. Pega que é teu. Pega que é teu. Exatamente. Pega que é teu. E eu acho que é muito legal a gente aprofundar ou simplesmente começar a falar sobre isso, né? E são coisas que normalmente e eventualmente a gente não vai buscar. É. São coisas que não, talvez não passem pelo teu interesse, né? Talvez não passem pelas coisas que você busca no dia a dia, mas que faz a tua vida e que você não olha. E com certeza, de todas essas falas que a gente trouxe, algo ressoou. Mesmo sendo difícil, essa história ali da ciência, porque alguma coisa de tudo isso que foi falado mexeu. É fato. E aí procure o seu livre-arbítrio para a forma como você vai pensar a partir disso, de todo esse reverio que a gente fez. E a gente agradece muito, esse podcast hoje foi muito importante. E a gente ia fazer um debate aqui, um embate entre eu e o Gabriel, e eu acho que não precisou, porque a gente acabou se entendendo muito bem no final, né? Por mais que a gente não compartilhe exatamente das mesmas ideias. Esse é o objetivo, não faz sentido nenhum, né? Mas o objetivo real era trazer justamente isso, né? O debate do que cada um crê, né? Eu tenho a minha experiência, a minha forma de pensar, o presidente do Brasil tem a forma de pensar, o presidente da Inglaterra tem a forma dele pensar, e cada um é assim. É claro que se a gente está, né, aí volta o podcast anterior, a gente tem uma ressonância aqui maior. Sim. Mas é maravilhoso, graças a Deus, que nós três pensamos cada um de uma forma diferente. Exatamente. E é fundamental, e inclusive você deve pensar de uma forma totalmente diferente. Mas o interessante, Ana, é que mesmo pensando completamente diferente ou sobre um pouco diferente sobre o livre-arbítrio, no final a gente pensa a mesma coisa. Vai se unindo, né? Que são os afins. Que são os afins. Eita. Então acho que era isso, né, gente? Isso. Muita gratidão. Lembrando que a cada 15 dias dentro do YouTube, na sexta-feira às 19h19, a gente está aguardando vocês. E na TV Mais, todas as terças-feiras a 1h da tarde, na TV Mais, nos canais 22, 46 e na TV Sat, no canal 271. Maravilha. Gratidão, gente. Gratidão, gente. Muito obrigado. Arro. Gratidão.